Olá, sou o professor Rodrigo. Nós vamos falar hoje da semana 3 do volume 2 de Geografia, do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E o tema dessa semana é o seguinte: mudanças no mundo do trabalho. Então a gente vai retomar um pouquinho do assunto da semana passada, que foi a indústria 4.0, né, as modificações na relação de trabalho dentro dessa indústria 4.0, e nós vamos falar também do desemprego estrutural, da cidade, no campo, e também entender a diferença entre os conceitos de emprego, desemprego e subemprego. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é a indústria 4.0. O que aconteceu para que essa indústria modificasse, ela evoluísse? Então tem uma imagem para a gente poder ilustrar essa evolução. A gente tem aí a indústria 1.0, que é representada pela primeira revolução industrial, quando a gente tem a mecanização da produção, então a produção deixa de ser artesanal e passa a ser mecanizada. O tear, né, como principal exemplo dessa mecanização, e esse tear era movido a vapor, né, pela queima do carvão mineral. Aí isso seria a primeira revolução industrial. Logo depois a gente tem a indústria 2.0, que seria a segunda revolução industrial, quando a gente já tem uma produção em escala, aquela produção em grande quantidade, representando uma linha de montagem, que é aquela ideia de que cada pessoa tinha sua função dentro da linha de produção e não tinha conhecimento de todo o processo produtivo e só da sua função. E essas máquinas elas já eram movidas à eletricidade ou à combustão, porque a gente fala aí do petróleo e dos seus derivados. E aí a gente tem, mais recentemente, aí, na década de 60, 70 dos anos 1900, a indústria 3.0, quando a gente fala aí da terceira revolução industrial. Aí a gente já tem um processo mais de automação, robótica, computadores, internet, eletrônicos. Então o processo produtivo ele já é mais robotizado, já é mais automatizado. Não, aí a gente vê que não há mais a necessidade de tantas pessoas trabalhando, né? As próprias máquinas elas operam de forma autônoma, porém a gente ainda necessita, né, de algumas pessoas comandando essas máquinas. E aí o que muda para a indústria 4.0, que a gente já chama de quarta revolução industrial? A gente tem agora os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, redes e inteligência artificial. Agora, além do processo automatizado das fábricas, dos equipamentos, todo o processo produtivo daquela indústria ela está interligada. Então as máquinas elas operam sozinhas, mas elas estão ligadas umas às outras. Então precisa menos ainda de pessoas trabalhando ali diretamente com aquelas máquinas. E as pessoas que ainda trabalham dentro da indústria 4.0 são aquelas pessoas que são especializadas no que a gente na questão da tecnologia, da inteligência artificial. Então muda completamente a figura das pessoas que trabalham na indústria 4.0. O home office, que a gente está muito falado agora, né, por conta da pandemia, vai ser adotado por algumas dessas empresas, né? Saiu reportagens esses dias falando que, por exemplo, a Petrobras vai adotar o home office mesmo após a pandemia para alguns setores. Por quê? Por conta dessa inteligência artificial, de toda a indústria estar interligada, as pessoas elas não precisam mais desse contato direto lá dentro da indústria. Elas podem trabalhar da própria casa. Então, a indústria 4.0 é essa indústria altamente tecnológica. E o que isso gera de consequência para o processo produtivo, para as relações de trabalho? É o que a gente chama de desemprego estrutural. Então, o que seria esse desemprego estrutural? A incorporação de novas tecnologias nos diversos setores da economia constitui um dos principais fatores responsáveis pelo aumento do desemprego estrutural, que corresponde ao fechamento definitivo de vagas de emprego por causa de inovações tecnológicas nas atividades produtivas. Então, são aquelas pessoas que perdem os seus postos de trabalho porque a tecnologia substituiu esse serviço. Então, isso seria o desemprego estrutural. No PET, na apostila, tem uma charge que eu vou mostrar aqui para vocês.
A Mafalda fala: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, né? Então, de uma hora para outra, o empregador ele pode dispensar vários de seus funcionários porque ele acaba adotando novas tecnologias que substituem esses funcionários. Então, o desemprego ele aumentou substancialmente por conta dessa tecnologia. E quando a gente fala do desemprego estrutural e do desemprego de uma forma geral, a gente fala muito das cidades. Mas será que isso aconteceu no campo? Também aconteceu no campo. Essas inovações tecnológicas, né, essas grandes máquinas que hoje colhem aí várias áreas gigantescas em pouco tempo, fez com que aquelas pessoas que trabalhavam diretamente com a colheita ou plantio perdessem os seus empregos. E isso é mais forte principalmente nos países que dependem economicamente do setor agrícola, como o Brasil. No Brasil, a indústria ela é importante, mas o que sustenta a economia do Brasil é o setor agrícola, que no Brasil é um setor altamente tecnológico. Então, muitas pessoas perderam seus empregos na área rural e elas se deslocaram para onde? Para cidades, que é o que a gente chama de êxodo rural. Só que quando essas pessoas chegaram na cidade, elas já se depararam com uma indústria um pouco mais desenvolvida, que não tinha tanta demanda de serviço operário básico, né? Porque essas pessoas que saíram do campo não tinham nenhum estudo relacionado à tecnologia, né? Essa nova indústria. Então essas pessoas também não conseguiram emprego na maioria das indústrias. Então isso acarreta, né, a formação de favelas, periferias nas grandes cidades e o desemprego só aumenta. Para finalizar, a gente vai entender rapidamente a diferença entre emprego, subemprego e desemprego. Emprego é o serviço, né? O trabalho, a ocupação daquela pessoa. E pode ser dividido de duas formas. O emprego formal, que é representado aí pela carteira de trabalho e previdência social. O que isso quer dizer? O emprego formal, ele é formalizado, né? Então, ele tem ali um salário fixo, ele tem a carteira assinada, ele tem uma série de benefícios como 13º, férias, fundo de garantia, auxílio, desemprego, se essa pessoa for mandada embora. Então, é formal, né? Um emprego formal. E do outro lado, a gente tem um emprego informal, que é a saída que muitas pessoas tiveram quando perderam os seus empregos, entraram nessa informalidade. O que é isso? É uma ocupação como outra qualquer, porém ela não é formalizada, ela não tem esses benefícios, essa garantia, né, de um salário fixo, de um 13º, férias, fundo de garantia e os outros benefícios, assim como a previdência social, né? Se essas pessoas quiserem contribuir para a aposentadoria, elas podem, mas de uma forma particular, não na previdência social do governo. Então, é uma série de coisas que acontecem que não garante nada a essas pessoas. Então, se essas pessoas perderem as suas funções de uma hora para outra, elas não têm nenhuma garantia. Isso quer dizer que o emprego informal ele é menos digno do que o emprego formal? Não. Muitas pessoas gostam de trabalhar com essas funções informais e até ganham muito dinheiro. Mas é aquela coisa, né? Não tem uma garantia de um emprego formal. E do outro lado, a gente tem o desemprego. Justamente quando essas pessoas perdem as suas funções, né? Se a gente estiver falando da perda da função por conta da tecnologia, a gente está falando do desemprego estrutural. Mas o desemprego ele pode acontecer de várias formas, como uma crise econômica, o fechamento, a falência de uma grande empresa pode gerar uma quantidade de desempregados muito grande. E no meio disso tudo a gente tem o subemprego. O subemprego é justamente, né, essa transição entre o emprego informal, principalmente, e o desemprego. Por quê? A pessoa que está no emprego informal, ela pode perder a qualquer momento essa função, pode acontecer alguma coisa, e aí ela vai para o desemprego. O exemplo que eu acho que é mais claro para entender é aquelas funções temporárias. Então, por exemplo, durante o Natal, muitas lojas, né, o comércio ou até algumas indústrias contratam
pessoas temporárias de maneira informal, porque a carteira dessas pessoas não é assinada, elas não têm a garantia, contrata, essas pessoas vão receber, claro, né, o salário, mas quando acaba esse período, essas pessoas perdem aquele cargo, aquele posto de trabalho, e não tem nenhuma garantia. Então o subemprego está oscilando entre o emprego informal e o desemprego. Tá ok? Então vocês podem fazer aí as atividades das páginas 60, 61 e 62. Qualquer dúvida me mandem mensagem ou perguntem para o professor de vocês. Valeu e até a próxima!